E aí, preparado para encarar o diabo que existe dentro de você? Então vamos lá. Nesta aula, vamos estudar o arcano número 15 do Tarot de Waite, o diabo. Então pegue a sua carta para lá. Fazer o exercício que fazemos sempre no início do estudo de cada arcano. Olhe para a carta. Se conecte com ela, não tenha medo. E anote no seu diário de tarot todas as impressões que você tem sobre a carta. Eu ia dar uma dica, mas acho que não vou dar, não. Bom, posso dizer, não tenha medo. E não se limite, não se prenda às suas crenças e nem a preconceito. Entregue-se para a energia da carta. E eu aguardo você para quando você voltar e apertar o play e retornarmos para o estudo deste arcano maravilhoso. Terminou de anotar aí as suas impressões sobre a carta? Eu posso apostar que você teve medo. E na aula você vai entender o motivo. Então vamos lá. Vamos dar continuidade à história do louco e descobrir o que acontece com o louco quando ele se encontra com o 15º arcano do Tarot de Waite, o diabo. É bonitinha, é engraçadinha essa história. Após um intenso processo de equilíbrio junto ao 14º arcano, o nosso louco se vê diante de mais um grande desafio em sua jornada rumo a se tornar um sábio. Ele se depara com seu inconsciente e assim com os seus instintos. O caminho é cheio de armadilhas e requer do nosso herói cuidado dobrado. É quando ele se depara com o 15º arcano do Tarot de Waite, o diabo. O diabo se aproxima do louco e o saúda com uma enorme gargalhada. Tá com medo de mim, né, louco? Não tenhas. Eu sou o arquétipo das suas próprias sombras. Tá com medo de lidar com elas? Sinto lhe dizer que chegou o momento de olhar para tudo que está guardado no seu inconsciente, tudo que você rejeitou e reprimiu. Seja bem-vindo, parceiro! O nosso amigo treme de medo e o diabo continua. Alto lá, tudo nessa vida tem um lado positivo. Ao olhar para mim, tu também tomarás posse dos instintos necessários para sobreviver neste mundão. Revitalizará suas paixões, poderá usufruir de mais prazer na vida, sexualidade e rebeldia. Tudo muito necessário para manter-se no caminho, desde que usado com moderação. O segredo, meu caro, é manter uma conversa comigo. Não me negar, não, de jeito nenhum. Tem que olhar para mim. Se você me negar, se não olhar para mim, vai correr o risco de cair na ilusão. E então o desequilíbrio na sua vida, das coisas que eu ofereço, você não vai nem conseguir perceber. Desta forma, você vai abrir as portas para forças superiores malignas. E depois não vai dizer que é coisa do diabo, não adianta me culpar. Mantenha os seus olhos a me vigiar e desfrute do meu poder com moderação. E o nosso amigo imediatamente obedece e mergulha fundo nas profundezas do seu inconsciente. Este arcano simboliza os nossos próprios demônios, tudo que a gente esconde de nós mesmos. Ele vem para nos alertar que precisamos domar o diabo que existe dentro da gente. Ele vem falar das ilusões do mundo da matéria que nos colocam em perigo. O diabo é o arquétipo dos nossos instintos, essenciais para a sobrevivência neste mundo, mas um perigo se usados sem moderação. Então, bem que o arcano da temperança avisou. É preciso olhar para as suas sombras, principalmente aquelas mais difíceis de serem ceifadas, aquelas mais difíceis de se tornar consciente, aquelas que são carregadas de crenças morais e religiosas, aquelas que a gente não permite, não admite que a gente possa ter, então a gente já bloqueia qualquer possibilidade de enxergá-las. Uma pessoa, para ser aceita na sociedade,
ou num grupo religioso tem que ser boa, tem que ter um bom coração. Então, ela não pode admitir que sente raiva, inveja, desejo de vingança, lógico que em graus, cada um tem um grau aí, né? De desejo, quando alguém te faz algo, dependendo do estado de consciência dessa pessoa, se ela nunca olhou para essa questão dela, talvez seja muito intensa e ela não tenha nem um pouco de consciência. Desejar enriquecer pode ser visto como uma característica não de uma pessoa boa, já que todos os santos fazem voto de miséria. Usufruir da sua sexualidade por muitos anos foi e é ainda muito reprimido pela sociedade para você ser bom, para você ser aceito, para você ser visto com bons olhos. Você também nega de você mesmo estas sombras, esses comportamentos mais instintivos. E a temperança sou. Olhe para eles e aprenda a usá-los com moderação. Porque a partir do momento que você mergulhar fundo nas profundezas do seu inconsciente, se deparar lá com tanto de sombra, com tanto de coisa que você escondeu a vida inteira de você mesmo, se você não tiver aprendido o conceito de moderação, se você não tiver aprendido como fazer uso da moderação para esses comportamentos, você vai vender sua alma para o diabo. Eu adoro esse arcano porque é o arcano que mais se aproxima do ser humano. É o arcano que chama a sua atenção, que te tira da zona de conforto, que olha para você e fala: o que você está vendo em mim? Eu existo dentro de você, não é externamente. Não adianta me apontar na personalidade de outras pessoas de forma externa, porque eu existo dentro de você. E isso traz uma reflexão muito positiva para quem está aberto a enfrentar os próprios demônios, o próprio diabo. Então vamos lá, vamos destrinchar mais esse assunto, porque o diabo é muito, muito interessante. É muito melhor para a vida ser amigo do diabo do que ser inimigo dele, do que fingir que ele não existe. Porque, no fundo, o que não existe é a ausência dele em cada um de nós, não é mesmo? Para ser amigo do diabo, né? O que a gente tem que fazer? Fazer as pazes com as nossas sombras e aplicar o conhecimento que a gente aprendeu, se é que aprendeu com a temperança, né? O comportamento de fazer uso da moderação para cada diabo que existe dentro da gente. Então, olha só, como um resumo, né, um resuminho rápido, só para a gente conferir aí com o que você anotou sobre a carta, vamos lá, depois a gente vai destrinchar melhor isso. É a parte negativa da própria personalidade da pessoa. São os próprios demônios, os nossos próprios demônios, e aí tudo que está envolvido com aquelas sombras que a gente não admite mesmo. É aquele tipo de sombra de comportamento que causa intriga, conflito. Porque quando alguém te acusa disso, ela não consegue olhar que aquele diabinho também existe dentro dela, e aí vira uma briga por conta das crenças que a gente carrega, sobre o desejo de ser visto com bons olhos por todos. Então, ele vai estar relacionado com a luxúria, com a ignorância, com o materialismo, com o preconceito, com a paixão passional, com o uso sem limites da liberdade, do prazer. É quando a pessoa, sem perceber, vai se mergulhando nas suas sombras e de repente vê que a vida dela está de cabeça para baixo, porque ela perde a fé em si mesma. E por que ela perde a fé em si mesma? Em algo externo, então nem se fale. Ela perde a fé em si mesma porque os olhos dela e os valores dela estão todos voltados para o mundo material. Ela acha que existe por conta do poder que possui,
ou por conta da sensação de poder que o dinheiro proporciona. Ela coloca nas mãos do dinheiro, dos prazeres, da diversão, do egoísmo, do preconceito, da arrogância, os valores para que ela seja bem vista pela sociedade, de certa forma, que mantenha ali um lugar privilegiado. Então, o que acontece? O diabo acaba fazendo um estrago na vida da pessoa para que ela possa despertar para o fato de que ela não entendeu nada com a temperança. Ela perde a fé em si mesma porque deposita a sua própria felicidade em valores materiais, carnais, instintivos. Aqueles valores que são tentações na nossa vida. Não é fácil domar o diabo que existe dentro de cada um de nós. É a segunda carta mais temida do tarô. A primeira carta mais temida aqui, ó, é a da morte. Por quê? Então vamos lá. Quem lembra o motivo pelo qual todos temiam a carta da morte? Porque todo mundo tem medo do desconhecido, de avançar para uma porta que se abre e que você não tem a menor ideia do que te espera. Já a carta do diabo, as pessoas temem, na verdade, entrar em contato com os próprios demônios e descobrir que o diabo existe dentro de cada um de nós. E é muito difícil olhar para ele. É muito difícil admitir que ele é parte de nós. As nossas sombras, os nossos instintos, as nossas emoções de sobrevivência, os nossos comportamentos de sobrevivência que estão desequilibrados e a gente não tem a menor percepção sobre isso. É muito difícil reconhecer o diabo que existe dentro de cada um de nós, então eu vou julgar. Eu não quero nem ver, eu não quero nem olhar. Isso é coisa do capeta. Isso traz mau presságio. E, na verdade, tudo que o diabo quer é ser nosso amigo. Ele quer que a gente o vigie. Para que, enfim, a gente possa usar de todo o poder que ele possui para benefício da nossa vida. E, assim, ter uma vida neste planeta muito mais feliz. Desde que os valores, o poder todo que o diabo proporciona, as nossas próprias sombras, os nossos poderes internos instintivos, sejam usados com moderação. Tá vendo como é importante a carta da temperança? Para mim, eu, pessoalmente, é a coisa mais difícil de incorporar no meu comportamento. Então, todos temem olhar para os próprios demônios. O diabo que existe em mim, saúde o diabo que existe em você. Ter essa liberdade de poder dizer isso, de poder enfrentar isso, de poder falar a palavra diabo, sem a menor preocupação se vão estar te julgando, ou podendo falar com alguém que também acolhe e entende o diabo dela, é a mesma coisa que falar a luz que existe em mim, saúde a luz que existe em você. O diabo que existe em mim, saúde o diabo que existe em você. As sombras que existem em mim são as mesmas sombras que existem em você. A divindade que existe em mim é a mesma divindade que existe em você. Vamos lá. Somente quando admitimos a nossa porção sombria, podemos de fato controlar, para usá-la com moderação, como dito pela carta da temperança, em nosso benefício e sobrevivência. Quando a gente nega as nossas sombras, quando a gente não admite o diabo que existe dentro da gente, não tem como dizer que somos uma pessoa verdadeiramente moderada. Não, porque se a gente não viver os extremos, nunca vamos entender a moderação para aquele comportamento.
Quais sombras se trata? O diabo, já falei, né? As sombras mais instintivas, dos nossos comportamentos mais instintivos. E quais são eles? Todos os comportamentos que têm muita relação com a nossa sobrevivência. Então, a luxúria é um deles, né? Que seria o comportamento desmedido relacionado aos prazeres sexuais. E que ponto que este comportamento, ou em que ponto eu posso identificar o que é fazer uso disso com moderação. Como que eu posso entender o conceito de moderação para qualquer tipo de comportamento instintivo sombrio? É quando aquele comportamento passa a te prejudicar, é que passou do ponto do equilíbrio. Lembra que a carta da temperança diz para a gente equilibrar a nossa luz com as nossas sombras e dar um olhar às sombras que não foram ceifadas pela morte. Ela chama essa atenção. E na carta do diabo, é exatamente isso. É quando a gente mergulha fundo nas profundezas do nosso inconsciente, de peito aberto a conhecer aí as nossas sombras. E sem dar este mergulho, não podemos, de fato, entender o que é moderação. Não podemos, de fato, ter equilíbrio na nossa vida. O ódio é uma evolução da raiva, né? É o extremo do instinto de raiva, de medo, de sobrevivência, de proteção, não é? Então, aqui... E o ódio, a raiva, a evolução da raiva é o ódio. E o ódio gera o quê? Preconceito, ignorância, discriminação. Tudo isso são comportamentos sombrios impostos do nosso diabo. Aqui, um assassinato, por exemplo, é uma evolução da inveja, do ódio, que gera desejo de vingança, às vezes, da ganância. Ou seja, esses exemplos são exemplos de comportamentos que devem ser moderados na nossa vida. A mentira, a fofoca, tão prejudicial e tão absurdamente comum hoje em dia com a propagação das fake news. O materialismo, quando o dinheiro pesa mais do que o amor, o meu relacionamento com as pessoas. Na verdade, é quando eu coloco, eu deposito no dinheiro, nos meus bens, naquilo que eu conquisto materialmente com o meu poder aquisitivo, para gerar autoconfiança, para gerar segurança, para gerar arrogância. Ou seja, na verdade, para gerar formas de me assegurar como pessoa, mas de forma externa, no mundo externo, sendo que tudo isso, para ser verdadeiro, para ser um alicerce na nossa vida, sem correr o risco de ser derrubado, precisa ser construído ou identificado e reconhecido internamente. Todas essas coisas que o diabo proporciona, na verdade, diz respeito a seguranças, a construções externas. Somente o caminho para dentro de si, olhando para essas questões com verdade, podemos, de fato, reconhecer essas forças dentro da gente, não precisando mais usar de forma descontrolada os poderes que o diabo nos dá. E que acabam causando descontrole, infelicidade, depressão, tristeza, destinos ruins demais para a nossa vida. O uso de drogas. Ou seja, na verdade, quando eu faço uso de forma errada da minha liberdade e do meu direito de prazer, do meu instinto de sobreviver, de se divertir, de ter prazer na vida. E aqui está uma forma de se acabar, na verdade. É quando você deixa que seus instintos e
os seus comportamentos mais sombrios domem, controlem a sua vida. Tipo, é quando você vende a alma pro diabo. A bebida, a diversão, a reunião com os amigos. É muito positivo, é bem legal. Só que, quando isso passa a ser demasiadamente frequente, quando começa a gerar em mim um sentimento de infelicidade, por não estar me divertindo desta forma, bebendo, eu perdi a mão, eu perdi o ponto de equilíbrio. O egoísmo, e aqui eu coloco muitas pessoas, até mesmo eu já me confundi nesses conceitos de egoísmo e amor próprio. Porque você tem que se pôr em primeiro lugar. Mas a maioria das pessoas que defendem isso, que acreditam nisso, de certa forma, se tornam pessoas egoístas. E o egoísmo é o contrário do altruísmo, isso não linka na minha cabeça, não linkava na minha cabeça. Porque não faz sentido, né? Se eu sou um ser espiritual, numa experiência humana, então estou humana, mas eu quero dar continuidade à evolução da minha alma, como que posso deixar para lá o altruísmo? Me colocar em primeiro lugar, sendo cada vez mais egoísta. Eu me amo, eu tenho que ter amor próprio, me colocar em primeiro lugar. Mas qual é a moderação disso? E aí, então, vem aqui, a gente vai entender agora o que é egoísmo e o que é amor próprio. Egoísmo é colocar seus desejos antes da necessidade dos outros. Os fins justificam os meios. Amor próprio é colocar suas necessidades antes dos desejos dos outros. Então, quando eu coloco os meus desejos antes da necessidade dos outros, eu me torno uma pessoa egoísta, porque é primeiro eu, depois o samba. Primeiro o bife é meu, primeiro a laranja é minha. Tudo eu venho em primeiro lugar, eu tenho que ganhar primeiro. O outro não, depois eu penso no outro e vai, sabe-se lá, se eu vou pensar de verdade. Né? Eu passo pelo semáforo, eu nem me importo com uma criança ali pedindo ajuda, ou com uma pessoa ali numa condição pior que a minha. Não sou eu que estou ali, tá tudo ok, não vou dar aqui esse dinheiro, essas moedas que tem. E aí eu arrumo tudo quanto é desculpa, né? Não posso dar aqui 50 centavos, porque eu vou estar incentivando que eles continuem pedindo, mas eles não têm outra saída. Eu me torno uma pessoa arrogante quando eu uso do meu egoísmo para justificar meus comportamentos e ainda justifico que eu tenho amor próprio, que eu me coloco em primeiro lugar e que eu me amo. Não tem como se amar sem amar o outro. Ah, mas não tem mesmo. Porque não somos todos um. Não dá para estar numa evolução de alma sem o sentimento de empatia. Como também não dá para você tirar a roupa do corpo e dar para o outro, que seria o contrário do amor próprio isso. Você ficar pelado na chuva, no frio, para atender o desejo do outro. Primeiro a sua necessidade, isso é amor próprio. Depois o desejo do outro. E olhe lá. Egoísmo é quando eu penso assim, primeiro os meus desejos, o meu estado privilegiado. Depois eu vou ver se eu penso no coletivo. O egoísmo é, sim, uma sombra, um comportamento que deve ter moderação. Em todos nós há uma semente de negatividade. Bem, não sei se é só uma sementinha. Pode ser que essa sementinha já tenha germinado ali. Vai saber, né? O importante é que ela não dê frutos. Demônios internos que abrem portas para a negatividade externa. Influências externas, porque elas existem, a partir das internas. O que isso significa?
Significa que existem energias negativas. Significa que essas energias negativas possuem consciências e elas só conseguem influenciar a tua consciência quando você abre as portas. Então, se você não olha para suas sombras e, ao mesmo tempo, mesmo sem reconhecê-las, vivencia de forma descontrolada essas sombras, as suas portas estão todas abertas para fazer um link com essas energias. Então, quando essa carta aparece, sempre vai... Você tem que fazer algumas perguntas para o consulente. Mas, na maioria das vezes, ela também vai tratar de uma energia negativa, aproveitando daquela situação. Parte negativa da nossa personalidade. Como assim, parte negativa? O ódio é a evolução da raiva. A raiva existe como instinto de sobrevivência. Afinal de contas, se a gente deixar duas pessoas numa selva, quem tem maior chance de sobreviver? A mais reativa, agressiva ou a mais passiva? Então, a raiva, a agressividade, a reação, né, o tanto que a gente reage às situações, tem um ponto muito positivo, desde que usado com moderação. E para entender essa moderação, a gente precisa vivenciar os extremos. Uma pessoa na vida muito passiva também não é legal. Aquela pessoa que engole tudo, ela contém ar. E, ao mesmo tempo, as pessoas fazem ela de trouxa, que também não é bom. Né? A não ser que ela realmente seja natural dela ser uma pessoa boazinha, passiva, que ela não sinta raiva em nenhum momento. Não é bom também. Não tem muita chance de sobreviver neste mundão. As drogas em si, gente, são os remédios. Hoje em dia existe, inclusive... Bom, as drogas mais prejudiciais são as drogas recreativas. Elas não têm muita razão de ser. Quando eu faço uso da minha liberdade e do meu direito de ter prazer na vida, sem limite nenhum. Cada vez mais, quero mais, quero mais, quero mais. E aí eu posso partir para o uso de drogas recreativas. Porém, hoje em dia já tem se realizado e estudado a terapia com o uso de psicodélicos. Os psicodélicos são tipos de drogas recreativas. E essa terapia com o uso de psicodélico é uma ferramenta para investigar o inconsciente, para investigar essas sombras, dores, traumas e bloqueios que te impedem de seguir na vida e entender melhor quem é você, por que você está aqui, qual o teu propósito nesta vida. Então, todo comportamento sombrio ele tem um lado positivo. O que a gente tem que enxergar é o ponto de equilíbrio. Da mesma forma, as drogas se têm os remédios. Hoje, a expectativa de vida das pessoas, do mundo, do planeta, de uma maneira geral, é de 80 a 85 anos. Há 100 anos atrás, era de 45 a 60. E isso só foi possível com a evolução da medicina, com tratamentos medicamentosos. Hoje, uma infecção de garganta não mata mais. Antes matava. Hoje, uma mulher que aborta, seja de forma provocada ou espontânea, não morre mais. Porque existem os antibióticos. Tudo tem um lado bom. O prazer, né? Maravilhoso, reativa a nossa criatividade, faz com que a gente manifeste o dom da criação. A própria bebida é legal comemorar, bater taças com os amigos, com a família. O que não é legal é quando eu deposito aqui a minha expectativa de felicidade. Não é legal quando eu coloco o valor de felicidade da minha vida na intensidade do prazer que eu tenho em viver a partir deste mundo material, ignorando a minha conexão com o espírito, com a alma, com o mundo espiritual, que muito diz da minha própria falta de fé em mim e em algo maior, no universo em si.
Se não moderamos, permitimos que o diabo destrua a nossa vida. E aqui eu trago alguns exemplos de como o uso desses comportamentos, dessas sombras, desses instintos sem moderação pode destruir a nossa vida. Aqui, ó, o uso de drogas recreativas, né, viciantes, o que acontece? Faz com que a pessoa perca a identidade e a dignidade, assim como o alcoolista. Ele perde a dignidade, a identidade, ele perde no relacionamento com as pessoas da sociedade, com os familiares. Ele perde saúde, tanto aqui quanto aqui. O medo, o ódio, a raiva, a inveja, o desejo de vingança, se usado sem moderação, abre as portas para que o diabo tome conta da minha vida, meu próprio diabo, que eu não controlo. Fazendo com que eu cometa um assassinato, um desatino, e perca de verdade toda e qualquer chance de liberdade. Se não perdesse a vida também. Tudo que a gente usa sem moderação, principalmente se tratando das emoções, geram doenças. É lógico que não é a única causa, mas está relacionado com depressão, ansiedade, doenças do coração e outras. Então, qual é o remédio? Tratar das próprias sombras. Não para negá-las, eliminá-las. Porque eu tenho que me purificar. E purificar é acabar com esses desejos em mim. Quanto mais a gente reprime os desejos, mais sofrimento a gente causa na nossa própria vida. Não podemos negar a nossa natureza humana. E a nossa natureza humana é movida a desejos, sejam eles materiais, espirituais. Todo mundo tem desejo. Reprimir desejos é assinar um passaporte, uma passagem autorizando o sofrimento vir e entrar e ficar na minha. Não devemos reprimir desejos, precisamos realizá-los com moderação. Ah lá, não é negá-las, e sim vigiá-las, mantendo sob controle. Então, quando a carta do diabo aparece, o que ela quer dizer para mim? Ou para o seu consulente? Que você ou o seu consulente perdeu totalmente o controle naquela área da vida, dependendo da área da casa da mandala que ela aparecer. Pode também querer dizer sobre a chegada de dinheiro, mas um dinheiro que vem e sai, não fica nas mãos. Como assim, Letícia? Aquele dinheiro que vem e já tem lugar. Ou você já está devendo e ele tem que pagar dívida, conta, ou você é roubado, perde, você nem consegue dizer direito onde é que você gastou. É um dinheiro que não fica na sua mão. Não pode vir fácil, é um dinheiro que vem fácil e vai embora fácil também. O que mais que ele pode representar, querer dizer numa leitura? Uma paixão enlouquecida, né? Ele pode querer alertar por uma paixão passional, cheia de ciúme, posse, e partindo de você. Como também pode querer dizer sobre você estar se deixando levar por ser dominada por esse tipo de paixão, ao ponto de se tornar, ter comportamentos de submissos, que não condizem com você, negando você, e aí rasgando o teu amor próprio. Ele pode dizer que naquela área da vida a pessoa está sem fé, está distante do amor, que as causas que ela tem lutado, as referências, os valores que ela tem dado para a sua jornada naquela área, não está pertinho do amor, tá? É muito distante. Pode querer falar de intrigas, de conflitos, de brigas, de energias negativas. Conflitos, abertura da própria pessoa que dá abertura para isso, porque ela não está sob controle. Na verdade,
Os comportamentos mais sombrios dela não estão sob controle, estão descontrolados. O consciente ou você está ignorando o poder espiritual, se vendendo ao poder ilusório, mundano, posses, valores distorcidos. Então, tudo isso, tudo aquilo que é uma grande ilusão sobre você achar que ter dinheiro, viver uma vida sem regras, sexo, drogas e rock and roll, te autoafirma no mundo, sendo que essa autoafirmação vem de dentro. Ele pode querer dizer sobre sugamento energético, mente dominada, sendo manipulada por pessoas encarnadas ou desencarnadas, necessidade de lançar um olhar sobre si mesmo. Ele fala de falta de fé na vida e em si mesmo. Então, resumindo esta aula em um único slide, vigie, fique de olho no seu próprio diabo. Fique a vigiá-lo, não deixe ele escapar, não deixa ele tomar conta da sua vida. Não venda a tua alma para o diabo, para o seu próprio diabo. Olhe para ele, cure ele. Deixe ele bem no quadradinho dele. Faça uso dele quando você quiser, com moderação, para curtir a vida, para curtir estar humano, porque senão a gente corta os pulsos. Então, vigie o seu próprio diabo. O nosso próximo arcano é o arcano número 16 do Tarot de Waite, a Torre. Mas antes disso, para finalizar, vou contar um pouquinho sobre a carta do diabo em cada casa da mandala. Quando aparece no eu da pessoa, quer dizer que aquela pessoa está com um descontrole sobre as suas sombras e emoções que geram emoções ruins a prejudicar essa pessoa. Os instintos, os desejos delas pode estar reprimido ou então está fazendo uso deles numa liberdade sem fim, sem limite nenhum. Quando aparece na casa 2, que é a casa do dinheiro, ele quer dizer, tem dinheiro aí para entrar, só que vai entrar e vai sair rápido, porque você não está fazendo uso de forma correta, está descontrolado nessa parte. Está colocando as suas emoções em primeiro lugar, sem o mínimo de racionalidade. O dinheiro é bom, uma delícia, você pode fazer uso dele para viajar, para se divertir, para ir numa boate, até para beber, para fazer uma festa, festejar com os amigos, ok. Mas você não está fazendo uso direito dele. Então, você abriu as portas para a influência de energias negativas externas. Então, mesmo que você ganhe, vai entrar dinheiro aqui, mas não vai ficar R$1 na sua mão. Se sair na casa 3, é que a pessoa está fazendo uso da comunicação dela de uma forma muito agressiva ou muito passiva. Não está fazendo uso com moderação. Ou ela está falando muita abobrinha, está falando só sobre coisas materiais, ou ela está muito quieta, engolindo muito o sapo, ou ela está sendo muito arrogante, autoritária. Ela está fazendo o uso da palavra, da comunicação, de uma forma descontrolada. Se sair na casa do lar, tanto físico quanto externo, quer dizer ali que a casa e as pessoas que ali moram está muito carregado de energias negativas adversas e externas, só que estão ali por conta da abertura de cada pessoa. Abre aqui assim, botãozinho, faz um link, faz outro link, faz outro link, por conta de não controlar as próprias sombras. Então, é uma casa, tanto interna quanto externa, que está sob a influência de uma energia negativa, mas a partir da energia interna. E como que se faz esse corte? Identificando quais são as suas sombras que não estão controladas e que estão abrindo as portas para esta influência. Quando sai na casa 5, que é a casa do relacionamento das pessoas, da família, ele vem falar que, nossa, já está correndo solto ali. Brigas, intrigas, inveja, julgamentos, que está uma droga o relacionamento entre os familiares, a partir do quê? A partir do descontrole do próprio diabo. Está ali
Está entrando energia, influência externa também, mas a partir da permissão das pessoas. Quando sai na casa da saúde, do relacionamento com as pessoas do trabalho, da casa da saúde vai falar, faça um check-up. Que é também a mesma casa do relacionamento com as pessoas do trabalho, vai dizer, inveja, fofoca, mentira, puxação de tapete. Só que você sempre tem que trazer essa reflexão para o próprio consulente, ou para você. Quem é que está abrindo essas portas? Porque às vezes você pode não abrir a porta da inveja, puxação de tapete, mas você abriu a porta da raiva, do ódio, do desejo de vingança. Tipo, vou aprontar, aqui troco. Quando sai na casa do relacionamento amoroso, estão usando ali de forma desmoderada. Ou então está faltando paixão, ou então está faltando a energia sexual, ou está usando, ou a pessoa está num extremo daquela emoção, ou ela está no outro. E assim se dá toda a interpretação desta carta para cada casa da mandala da vida. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que a gente pode conversar mais sobre essa carta ou sobre a interpretação dela em cada casa da mandala. Não esqueça de fazer a meditação do diabo. E não tenha medo, nunca mais tenha medo do diabo. Abrace o seu capeta. Dê um beijinho nele. A próxima aula é da torre. Essa daí eu tenho mais medo do que a carta do diabo. Até lá.